Você já percebeu como a preocupação insiste em chegar sem convite? Aquele nó no estômago, o pensamento que não para de girar, como se a gente tivesse que carregar o mundo nas costas. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito diferente de viver isso? Que mesmo quando tudo parece fora de controle, não precisamos ser reféns da ansiedade. E mais, que algo muito maior está trabalhando por nós, muitas vezes sem avisar. Esse algo tem nome e rosto, é a ação de Deus, aquela força silenciosa e poderosa que Carlo Acutis, santo dos tempos modernos, nos convida a reconhecer. Hoje quero conversar com você exatamente sobre isso. Parar de se preocupar porque Deus fará acontecer na hora certa, às vezes do nada. Lembro de uma tarde em São Paulo, fevereiro de 2023. Estava sentado num banco da Praça da República, observando o vai-vem das pessoas sobre o céu cinzento. O cheiro do café vindo do quiosque perto misturava-se ao som distante do metrô. Naquele momento, pensei na minha própria ansiedade, algo que me acompanha como sombra. Tinha uma decisão difícil pela frente e não conseguia deixar de me preocupar com o resultado. Foi então que me veio à mente a figura simples e serena de Carlo Acutis, alguém que enfrentou suas batalhas internas com uma confiança tão firme que parece até impossível nos dias de hoje. Como ele conseguiu? A resposta não está numa fórmula mágica nem em negar os problemas. Está em confiar profundamente que há um propósito maior agindo mesmo quando não enxergamos. Essa confiança é mais do que um clichê bonito, é um convite concreto para largar o peso inútil da preocupação constante. E aqui vem uma virada interessante. Imagine-se segurando um copo cheio d'água. Essa água representa todas as suas preocupações acumuladas. Agora, pense em abrir devagar a mão e deixar essa água escorrer sem esforço algum. Não porque você desistiu, mas porque escolheu confiar que o copo será preenchido novamente na hora certa. Carlo Acutis exemplificou isso vivendo com uma fé prática e conectada à realidade cotidiana. Ele sabia enfrentar desafios reais, doenças, dúvidas, mas nunca deixou a inquietação dominar seu coração. Mas qual é exatamente esse parar de se preocupar sem virar um robô passivo? A primeira coisa para entender é que preocupação é uma energia mental direcionada ao futuro incerto. Por isso ela cansa e desgasta tanto. O problema maior é tentar controlar tudo antecipadamente, como se fosse possível prever cada detalhe da vida antes mesmo dos fatos acontecerem. Carlo enxergava essa ilusão e nos mostra como olhar diferente para nossas expectativas e medos. Vou contar sobre Ana Paula, uma médica jovem do Rio de Janeiro com quem conversei recentemente. Ela estava num momento tenso da carreira, aguardava o resultado de um concurso público muito importante para sua estabilidade financeira e emocional. Ana me disse que passou noites sem dormir pensando, e se eu não conseguir? Não era só medo, era sofrimento antecipado demais pelo futuro desconhecido. Até que num desses dias, ela decidiu experimentar algo novo inspirado por Carlo, escrever numa folha tudo aquilo que a preocupava e depois entregar esse papel para Deus na oração diária dela. Parece simples demais? Talvez sim, mas foi ali que Ana percebeu algo inesperado. Ao externalizar suas angústias e abrir mão daquele controle sufocante sobre o futuro imediato, seu sono melhorou e sua mente ficou mais clara para focar no presente, no estudo diário, nas pequenas vitórias cotidianas.
A virada veio numa terça-feira à tarde. Ela recebeu a notícia da aprovação no concurso justamente quando menos esperava, enquanto tomava café com colegas sem pensar intensamente nisso. E foi aí que percebi como Carlo Acutis viveu esse repentino agir divino com naturalidade absoluta. Ele confiava tanto em Deus que aceitava o tempo dele com paciência radical, sem ansiedade ou desesperança. Agora você deve estar pensando, ok, legal essa história da Ana Paula, mas eu não sei orar direito, nem acho fácil entregar minhas preocupações assim. Não tem problema nenhum. A chave está em começar pequeno. Um exercício prático bem simples pode ajudar quem sente essa tensão antes mesmo de dormir ou ao acordar. Experimente anotar num caderninho 3 coisas específicas pelas quais você está preocupado naquele dia. Pode ser trabalho, saúde ou até situações pessoais complicadas. Depois disso, faça uma pequena pausa. Feche os olhos, se estiver seguro para isso, e imagine essas preocupações saindo das suas mãos como folhas levadas pelo vento num parque ali perto da sua casa. Deixe-as ir embora gradualmente enquanto respira devagar algumas vezes. Não precisa ser perfeito nem muito elaborado. O objetivo é criar esse hábito simbólico de soltar aquilo que você tenta segurar demais. Às vezes pensamos, mas preciso estar sempre alerta para garantir meu futuro. Claro, é importante cuidar das responsabilidades, ainda bem. Mas Carlo Acutis nos ensina algo profundo quando fala sobre santidade no cotidiano. Não somos chamados a carregar sozinhos todo o peso do mundo. Existe espaço para descanso na confiança em Deus, aquele aliado invisível agindo silenciosamente nos bastidores da nossa vida. Lembra quando falei sobre o copo d'água? Essa imagem ajuda a entender o equilíbrio entre agir e confiar. Você enche seu copo fazendo sua parte, trabalho duro, mas solta as mãos para deixar fluir aquilo que não está sob seu controle, abrindo espaço para surpresas boas acontecerem repentinamente. Aliás, falando nisso, inscreva-se no canal aqui se ainda não fez. Assim podemos continuar trocando ideias sobre esses temas tão importantes para o nosso dia a dia. Voltando. Parece até estranho pensar em entregar nossas ansiedades dessa forma, num mundo onde produtividade virou palavra quase religiosa, onde qualquer pausa vira motivo para culpa ou sensação de fraqueza. Mas Carlo viveu contrariando essa lógica frenética, justamente por enxergar na simplicidade da fé uma força transformadora real. Seja qual for sua situação agora, um emprego incerto, problemas familiares ou só aquele pensamento insistente sobre algo indefinido, tentar largar um pouco essa preocupação crônica pode parecer assustador no começo. Afinal, estamos tão acostumados a querer controlar tudo. Mas vale destacar outra coisa essencial aqui. Parar de se preocupar não significa desistir ou virar alienado sobre os problemas. Significa mudar nosso foco mental e emocional para aquilo que realmente podemos influenciar hoje e entregar tranquilamente a providência divina às demais incertezas. Para ajudar nisso, proponho também outro exercício prático imediato. Toda manhã ao acordar, mesmo antes de mexer no celular, sei como é difícil resistir, tente repetir mentalmente uma frase curta inspirada na atitude de Carlo. Deixo nas mãos de Deus aquilo que ainda não posso resolver. Pode parecer bobo ouvir sua voz falando isso internamente logo cedo. E sim, dá duro. Mas tente repetir isso quase constante, que lá no fundo, dentro e fora de você, começa a fazer uma força que talvez precise para mudar a sua maneira de enxergar o mundo ao seu redor. Eu também já achei estranho antes, mas aos poucos vai criando uma espécie de âncora emocional contra a ansiedade crescente do dia. E quer saber?
Essas pequenas práticas são poderosas porque tiram nosso cérebro daquela armadilha mental conhecida por pesquisadores como ruminação, aquela repetição infinita das mesmas preocupações sem solução imediata, gerando só mais desgaste psicológico. Ainda falando nisso, lembro claramente da Maria Clara, professora primária lá em Belo Horizonte durante 2023. Ela sempre carregava uma ansiedade forte quanto às condições escolares pós-pandemia para seus alunos especiais. Depois daquele exercício simples com anotação das preocupações diárias, seguida pela entrega durante sua oração noturna, ela conseguiu lidar melhor com desafios inesperados, como mudanças repentinas na rotina escolar. Maria contava comigo rindo numa mensagem certa vez. Eu achava que tinha que resolver tudo sozinha. Agora aprendi a esperar por soluções inesperadas. E olha só! Algumas dessas soluções vieram quase milagrosamente, através do apoio espontâneo dos pais dos alunos, organizando grupos voluntários sem aviso prévio. Faz sentido para você? Se sim, conta aí embaixo sua experiência com momentos nos quais você teve ou precisou confiar num desfecho repentino diferente do planejado. Porque vamos combinar, viver esperando tudo dar certo no nosso tempo exato seria ideal demais para ser verdade nesse nosso mundão caótico. Bom, acho importante ressaltar também algo fundamental para evitar mal-entendidos nessa conversa toda. Confiar em Deus não quer dizer ignorar nossas emoções humanas legítimas, nem fingir super-herói diante dos problemas reais da vida. Significa reconhecer nossos limites enquanto seres finitos e apostar numa força maior, capaz de agir além das nossas previsões. E aqui entra mais um detalhe curioso sobre Santo Carlo Acutis. Apesar da idade jovem dele, morreu aos 15 anos, ele lidava abertamente com dores físicas sérias devido à leucemia. Porém, nunca deixou a preocupação dominá-lo totalmente, porque cultivava uma relação íntima com Deus baseada na simplicidade do cotidiano. Reconhecer nas pequenas coisas, um sorriso amigo, uma refeição compartilhada, sinais constantes dessa presença atuante, mesmo quando parecia silêncio absoluto exteriormente. Enfim, tudo isso faz pensar numa frase dele dita certa vez numa conversa informal segundo relatos próximos. A única coisa necessária é amar Deus e fazer as coisas bem feitas. Parece tão simples nessa frase curta, mas carrega dentro um convite radical para desacelerar nossa mente inquieta, dominada pela ansiedade antecipatória, porque amor é confiança ativa. Fazer as coisas bem feitas é agir responsável, onde podemos, enquanto deixamos espaço para o inesperado acontecer naturalmente. Que tal então começar hoje mesmo esse caminho levezinho, inspirado nessa sabedoria prática? Anote seus pensamentos ansiosos numa folha qualquer agora, enquanto escuta este vídeo. Depois, respire fundo, pensando, está entregue. Não precisa ter pressa nem cobrança excessiva consigo mesmo nesse processo todo. Afinal, ninguém vira santo num piscar de olhos. E já vou adiantando aqui, porque sei como mente humana gosta desses detalhes técnicos, esse tipo específico de escrita manual ajuda seu cérebro a externalizar pensamentos negativos, reduzindo sensação esmagadora típica da preocupação crônica. Pesquisas indicam até efeito positivo no sono. Sei também que algumas pessoas podem sentir resistência imensa para abrir mão desse controle tão arraigado culturalmente nos dias atuais, especialmente nesse Brasil, onde todo mundo tem aquele jeitinho brasileiro tentando resolver tudo rapidinho sozinho. Mas talvez seja justamente aí onde está a beleza desse ensinamento contemporâneo do santo jovem brasileiro-italiano chamado Carlo Acutis, mostrar pra gente outra forma possível, menos pesada, menos sufocante, menos solitária,
convidando-nos simplesmente para experimentar confiar mais naquela força invisível, trabalhando silenciosamente na nossa história pessoal, sem alarde nem pressão. E olha só, seja sincero comigo. Deu vontade agora mesmo de tentar essa anotação das preocupações diárias junto daquela frase curta pela manhã? Ou talvez tenha pensado, não sei se consigo parar totalmente. Tranquilo, o primeiro passo já foi dado só por refletir sobre isso aqui comigo neste momento. Eu fico pensando quantas vezes deixamos escapar esse convite natural à leveza espiritual simplesmente por achar difícil desacelerar nossos pensamentos ou porque fomos ensinados desde pequenos a dar conta sozinhos sempre. Enfim, sempre dá tempo para recomeçar tentando olhar para o presente diferente por uns minutos por dia, aplicando esses pequenos gestos concretos, baseados na fé simples aplicada pelo santo Carlo Acutis, aquele jovem amigo contemporâneo cheio de simplicidade profunda, mostrando possibilidades novas no meio do caos cotidiano digitalizado, acelerado, cheio de distrações mil. E olha só, antes de seguir adiante nessa conversa, quero aproveitar para dizer algo rápido. Caso queira acompanhar outras reflexões práticas assim ensinadas aqui semanalmente lá no canal, inscreva-se já para receber conteúdos novos direto na sua tela. Sem pressão nenhuma, claro, só para a gente crescer junto nessa caminhada cheia de desafios, mas cheia também daquela chance genuína, surpreendente, chamada esperança, real, acessível para todos nós. Mas voltando ao ponto principal desta primeira parte, parar realmente com aquela preocupação constante exige aprendizado prático diário. Continuando essa conversa sobre como desacelerar a inquietação que insiste em nos puxar para o abismo da preocupação, quero trazer um olhar diferente que talvez você ainda não tenha considerado. A ideia de que, além de confiar e entregar nossas angústias, existe um convite para cultivar a paciência ativa. Aquela paciência que não é passiva nem resignada, mas cheia de movimento interior. Essa paciência não é esperar sentado olhando para o nada, é mais como um jardineiro que planta sua semente e cuida dela todos os dias sem pressa, mesmo sem ver imediatamente a flor nascer. Lembro de uma história que me contaram há pouco tempo sobre Paulo, um programador de software na zona sul do Rio. Ele vivia preso num ciclo louco de preocupações com seu futuro profissional. Projetos atrasados, ansiedade por promoções que nunca chegavam, aquela sensação permanente de estar correndo atrás do próprio rabo. Num certo momento, ao participar de um grupo de reflexão espiritual inspirado nos ensinamentos do Carlo Acutis, Paulo foi desafiado a experimentar a paciência ativa. Nada mais era do que manter o foco no seu trabalho diário com dedicação, sem se afogar em angústias pelo resultado imediato. No começo pareceu simples demais para ele. Eu já faço isso, pensou. Só que tinha uma diferença fundamental no jeito de encarar os dias. Ele passou a aceitar as dificuldades e atrasos sem virar inimigo delas. Em vez de lutar contra cada problema como se fosse o fim do mundo, Paulo começou a enxergar essas situações como parte natural da caminhada. E essa mudança mudou tudo. As noites ficaram menos turbulentas e ele descobriu mais criatividade para solucionar problemas, porque sua mente não estava mais ocupada em tentar controlar coisas fora do seu alcance. Agora, você pode estar se perguntando, mas como praticar essa tal paciência ativa quando tudo parece urgente demais? Eu entendo perfeitamente, porque já estive nesse lugar. Um exercício simples e poderoso para começar envolve algo que podemos fazer todos os dias em qualquer lugar: a respiração consciente combinada com uma micropausa mental. Funciona assim. Durante o dia, sobretudo quando sentir aquela agitação crescendo, pode ser na fila do banco, no trânsito ou até numa reunião, pare por alguns segundos. Inspire profundamente pelo nariz contando até 4.
segure o ar por mais 4, expire pela boca, também contando até 4. E então, repita essa sequência. Mas aqui está o detalhe que faz toda a diferença. Enquanto respira, mentalize algo como tudo tem seu tempo ou estou fazendo minha parte. Essa pequena frase funciona como uma âncora que ajuda seu cérebro a desacelerar o impulso imediato da ansiedade e permite acolher o momento presente, mesmo que seja um instante breve. Paulo me contou recentemente numa mensagem durante uma madrugada turbulenta: foi só quando comecei a usar esse exercício simples e repetir essas frases que consegui dormir tranquilo pela primeira vez em meses. E olha só, não estamos falando de magia nem milagre instantâneo, mas sim da construção gradual dessa paciência ativa, aquele espaço onde ação responsável e espera confiante coexistem. E sabe por que isso é tão importante? Porque viver na pressão constante de resultados imediatos faz nosso corpo e mente entrarem num estado quase permanente de alerta, um desgaste físico e emocional gigantesco. Falando nisso, lembro muito bem da época logo depois da pandemia aqui em São Paulo, quando muitos profissionais como Paulo tiveram suas rotinas viradas do avesso. A cobrança interna por rapidez na adaptação, misturada à insegurança geral, criou esse terreno fértil para preocupação excessiva. Mas quem conseguiu cultivar algum tipo desse equilíbrio encontrou força inesperada para enfrentar dias difíceis, exatamente como fez Carlo Acutis ao manter sua fé simples mesmo diante da doença grave. Agora, vamos avançar para outro conceito relacionado, mas diferente daquele já falado: a importância do discernimento emocional aplicado ao medo ligado à preocupação crônica. O discernimento aqui é aprender a identificar realmente quais medos merecem nossa atenção e quais são apenas sombras projetadas pela ansiedade exagerada, aquelas vozes internas repetindo cenários catastróficos sem base concreta. Vou contar sobre Beatriz, uma advogada de 29 anos, moradora de Recife. Ela passou meses angustiada antes de tomar uma decisão profissional delicada envolvendo mudança para outra cidade com oportunidades incertas. Beatriz sentia medo real pelo desconhecido, misturado com fantasmas criados pela imaginação acelerada nos momentos solitários da noite. Beatriz resolveu buscar ajuda num processo terapêutico combinado com sua prática espiritual inspirada por Carlo Acutis. Durante as sessões, ela aprendeu técnicas para diferenciar seus medos legítimos, como questões financeiras reais, daqueles pensamentos automáticos gerados pela ansiedade pura, como imaginar fracasso absoluto. Esse discernimento permitiu reduzir significativamente seus níveis preocupacionais, porque passou a canalizar energia apenas no que podia realmente agir. O exercício prático aqui é anotar seus medos numa folha dividida em 2 colunas. Numa coluna, escreva os medos concretos, baseados em fatos ou riscos reais. Na outra, escreva os pensamentos ansiosos, baseados em suposições ou projeções negativas, repetidas diversas vezes sem fundamento sólido. Depois de identificá-los, fica mais fácil decidir ações concretas para lidar com os primeiros e deixar ir embora os segundos. Beatriz me contou numa conversa recente que isso funcionou quase como um filtro mágico, ajudando-a a parar de se afogar num mar infinito de preocupações irreais, conseguindo agir focada no essencial sem perder energia tentando controlar tudo. Esse discernimento emocional é fundamental porque dá autonomia para a gente deixar para trás aquela armadilha mental onde tudo vira crise iminente, aquela sensação sufocante, presente especialmente nas redes sociais, onde somos constantemente bombardeados por notícias ruins ou expectativas exageradas sobre produtividade pessoal. Aliás, falando nisso, tenho notado bastante como algumas pessoas hoje vivem presas nessa espiral negativa justamente porque confundem preocupação saudável com angústia paralisante, e aí acabam ficando reféns da própria mente cansada.
Por isso, quero propor outro exercício simples, mas eficaz para quem sente dificuldade nesse filtro emocional. Durante alguns minutos diários, pode ser no ônibus ou antes de dormir, tente observar seus pensamentos preocupantes como se fosse um espectador neutro, vendo nuvens passando no céu. Não tente combater nem alimentar esses pensamentos, apenas reconheça quando eles aparecem e devolva gentilmente sua atenção ao presente, seja a sua respiração ou ao som ambiente. Essa prática ajuda aos poucos a diminuir o impacto dessas vozes ansiosas, tornando-as menos dominantes na sua rotina mental, abrindo espaço para a confiança crescer naturalmente, sem forçar nada nem se culpar pelo processo todo. Agora, mudando um pouco o foco, mas mantendo esse fio condutor da conversa sobre parar de se preocupar porque Deus age repentinamente, vamos falar sobre algo essencial, mas nem sempre lembrado nas discussões atuais: o valor profundo do silêncio interior aliado à ação concreta cotidiana. Explico melhor. Muitas vezes achamos que só precisamos agir muito rápido para resolver nossos problemas. Trabalho intenso, decisões urgentes, resposta imediata às demandas externas. Mas Carlo Acutis mostrou para a gente outro caminho valioso ao valorizar momentos silenciosos, dedicados à contemplação sincera, não aquele silêncio vazio ou forçado por obrigação religiosa, mas sim aquele silêncio vivo, onde conseguimos ouvir nossa própria alma alinhada à presença divina atuante em nós. Gostaria agora de compartilhar um episódio vivido por Lucas, um jovem estudante universitário morador do bairro Vila Madalena, em São Paulo. Lucas estava atolado entre provas finais apertadas e insegurança sobre qual carreira seguir após se formar em engenharia civil. Ele sentia sua mente disparar entre possibilidades, enquanto seu corpo mostrava sinais claros de cansaço extremo. Numa tarde chuvosa, ele resolveu tentar parar tudo por alguns minutos numa capela próxima à faculdade, onde costumava passar rapidamente entre aulas, algo diferente daquela correria frenética habitual. Lá dentro, sentiu aquele silêncio quase palpável quebrar suas barreiras internas acumuladas durante semanas estressantes. Sem pressa nem cobranças, decidiu simplesmente ficar ali, observando a luz tênue entrando pelas janelas coloridas, enquanto respirava profundamente, tentando esvaziar pensamentos repetitivos. Ao sair daquela capela, Lucas percebeu algo inesperado. Voltou para o mundo lá fora com uma clareza nova sobre suas prioridades, uma espécie de calma atuante, capaz de guiá-lo melhor nas escolhas seguintes, sem pânico ou urgência desenfreada. E aqui vai um convite prático para você experimentar algo parecido com Lucas, mesmo num dia corrido. Reserve 5 minutos num lugar tranquilo, pode ser até seu quarto. Sente-se confortavelmente, fechando os olhos se quiser. Preste atenção ao ritmo natural da sua respiração sem tentar modificar nada. Deixe as sensações chegarem sem julgamentos. Permita-se estar presente consigo mesmo nesse silêncio interno acessível agora, mesmo que pareça difícil no começo. Esse pequeno espaço conquistado diariamente cria condições propícias para ouvir aquela voz interior guiada pela fé simples encenada por Carlo Acutis, abrindo caminho para confiar mais facilmente naquela ação súbita e inesperada da providência divina, muitas vezes invisível aos olhos apressados da nossa mente preocupada demais. Ah, e tem mais! Experimente acrescentar nesse momento final uma pequena oração espontânea, expressando gratidão pelas coisas boas presentes na sua vida naquele dia. Não precisa ser formal nem decorado. Só falar sinceramente aquilo que vem do coração abre portas invisíveis para receber paz profunda, apesar das incertezas externas constantes hoje em dia. E aí? Como está esse movimento interno? Confesso que às vezes também me pego resistindo a esses exercícios, porque meu ego barulhento quer controlar tudo rapidinho.
Mas essas práticas me ajudam muito, justamente porque trazem leveza real para o meio desse caos cotidiano cheio de distrações digitais constantes. Se você já tentou algum desses exercícios ou tem alguma experiência parecida, conta aí nos comentários. Acho incrível poder trocar histórias verdadeiras assim, deixando essa rede espiritual cada vez mais viva aqui entre nós. Claro, sei também que essas propostas podem parecer simples demais diante dos desafios gigantescos pessoais ou sociais enfrentados atualmente, principalmente considerando tantas crises políticas, econômicas, culturais ao redor. Mas acredito genuinamente naquela força transformadora oculta nas pequenas atitudes sinceras, inspiradas por exemplos concretos, como Santo Carlo Acutis mostra para o nosso tempo moderno, acelerado, cheio de incertezas mil. E falando nisso, quero compartilhar rapidinho uma ideia prática. Se você curtiu esses exercícios diários, pode aproveitar também apps gratuitos disponíveis hoje no celular, focados em meditação guiada ou relaxamento respiratório. Eles ajudam bastante quem está começando esse caminho, tirando a pressão inicial, tem que fazer perfeito, típico dos iniciantes nas práticas espirituais contemporâneas. Mas volto logo aqui para as nossas reflexões principais, porque ainda tem muito chão nessa jornada leve, porém profunda. Enquanto isso, fique tranquilo sabendo que cada passo dado, mesmo pequeno, cria conexão real com essa presença maior, agindo silenciosamente nos bastidores da sua vida, pronta para surpreender quando menos esperar, assim como aconteceu tantas vezes com Carlo Acutis, surpreendendo familiares, amigos, até médicos responsáveis pela cura milagrosa dele após morte precoce. Enfim, continuemos caminhando juntos nessa troca honesta, onde aprendemos uns com os outros, compartilhando dúvidas, medos, certezas, experiências construídas devagarinho. E já vou avisando logo, no próximo vídeo tem coisa boa chegando relacionada a esses temas profundos, mas aplicáveis facilmente no dia a dia moderno tão corrido. Comenta aí qual desses pontos falou mais contigo até agora. Quem sabe seu testemunho inspira alguém neste exato momento lendo estas linhas. Até lá! E eis que chegamos a um ponto que, por ser tão sutil, muitas vezes passa despercebido na correria diária. A importância do desapego não apenas das coisas materiais, mas, sobretudo, das expectativas rígidas que criamos sobre nossa própria vida. Não falo aqui de desistir, longe disso. Refiro-me a soltar aquela necessidade de controlar cada passo, cada resultado, como se fosse possível guiar o destino com as próprias mãos. Algo que Carlo Acutis parece ter entendido com uma sabedoria muito além da sua idade. Deixa eu contar uma história para você entender melhor esse conceito tão delicado. Conheci recentemente um rapaz chamado Rafael, um chefe de cozinha de 27 anos que mora em Fortaleza. Rafael sempre sonhou em abrir seu próprio restaurante e dedicou anos juntando dinheiro para isso. Mas, quando finalmente conseguiu o espaço ideal e começou as obras, surgiram imprevistos atrás de imprevistos. Fornecedores atrasavam entregas, licença demorava meses para sair e ainda teve aquele problema inesperado numa obra elétrica que quase queimou tudo. A tensão tomou conta dele, parecia que o sonho estava desmoronando na frente dos olhos. Rafael me confidenciou num bate-papo que estava quase à beira de desistir. Mas aí ele lembrou de uma frase simples que ouviu certa vez em uma palestra sobre Carlo Acutis: confie no tempo de Deus. Foi como se aquilo abrisse um espaço dentro dele para respirar diferente. Não era mais sobre renunciar ao sonho, mas aceitar que aquela espera e os obstáculos eram parte do caminho, e não sinais de fracasso. A mudança aconteceu quando Rafael decidiu praticar o desapego das expectativas inflexíveis e passou a focar em pequenos passos diários, sem ficar obsessivamente preocupado com todo o processo. Um exercício prático para quem se identifica com essa história é escrever numa folha aquilo que você espera com muita força acontecer, seja na carreira, relacionamentos ou saúde.
e depois rasgar esse papel com consciência plena, como se dissesse a si mesmo: entrego isto sem amarras. Pode parecer estranho ou até dramático rasgar um pedaço de papel com seus desejos escritos, pois é justamente essa ação concreta que ajuda a liberar aquela tensão interna gerada pelo apego exagerado às expectativas fixas. Rafael compartilhou comigo depois que essa prática fez toda a diferença, porque permitiu ele continuar trabalhando no projeto com mais leveza e criatividade, espaço interno necessário para agir bem diante das surpresas inevitáveis da vida real. Pensar nesse desapego me faz refletir no quanto tentamos controlar não só fatos externos, mas também nossas reações internas, como se fosse possível evitar toda frustração ou sofrimento negando nossa condição humana imperfeita e limitada. Carlo Acutis não deixou tudo isso para depois ou num céu distante. Ele viveu intensamente suas imperfeições aqui e agora, confiando numa força maior capaz de transformar o ordinário em extraordinário, sem pressa nem ansiedade. Agora imagine essa ideia aplicada ao seu cotidiano. Quantas vezes você já sentiu aquele peso enorme por esperar demais do trabalho, da família ou até de si mesmo? E quantos momentos preciosos acabaram perdidos por causa dessa prisão invisível? O convite final é experimentar esse desapego ativo, onde você mantém firme seus valores e esforço, mas aceita flexivelmente os caminhos tortuosos da vida como forma de abrir espaço para aquilo que só pode acontecer quando menos esperamos. Para ajudar nisso, vou propor um último exercício simples. Antes de dormir durante uma semana, pegue um caderno e escreva uma expectativa forte sua sobre o dia seguinte, algo que gere ansiedade ou pressão. Depois, dobre essa página cuidadosamente, guardando-a numa caixa ou gaveta, dizendo mentalmente: está entregue. No dia seguinte, repita o ritual com outra expectativa diferente. No final da semana, reflita se percebeu algum alívio interior nesse processo. Praticar esse desapego construído aos poucos promove uma mudança silenciosa, mais profunda, no modo como encaramos nossos desafios diários, abrindo caminho para acolher a ação súbita e inesperada da providência divina nas nossas histórias pessoais. E agora, vamos fechar essa conversa pensando num movimento maior do que só parar de preocupar-se. É sobre aprender a viver confiantemente no mistério da vida, sem deixar o medo dominar cada passo. Carlo Acutis nos mostra pela vida curta, porém intensa dele, que santidade pode ser encontrada na simplicidade do dia a dia, quando escolhemos confiar mais e controlar menos. Lembra daquela imagem do copo d'água? Pois bem, o equilíbrio entre agir responsável e deixar fluir é só parte dessa dança delicada chamada vida humana, onde nossas emoções complexas convivem lado a lado com algo maior atuando silenciosamente além do nosso alcance imediato. Ao longo dessas reflexões, vimos juntos diferentes formas práticas para lidar com preocupação, desde anotar angústias até cultivar paciência ativa, desde discernir medos reais daqueles imaginários até criar espaços de silêncio interior, desde reconhecer valor no desapego até praticar pequenas orações espontâneas cheias de gratidão. Cada uma dessas atitudes constrói lentamente um terreno fértil para acolher o inesperado presente divino. Isso me faz pensar em quantas vezes na vida nos agarramos ao controle como se fosse nosso único refúgio seguro. E ao invés disso, talvez estar aberto para a surpresa seja o maior ato corajoso possível nesse mundo cheio de incertezas genuínas atuais. Não sei qual situação você vive neste exato momento. Pode ser um turbilhão pessoal intenso ou só aquela inquietação insistente sobre algo indefinido.
mas te convido sinceramente a experimentar esses gestos pequenos, porém poderosos na sua rotina diária, porque neles está o segredo prático dessa fé simples, ensinada por Carlo Acutis, confiança ativa na presença amorosa atuante, mesmo em meio ao caos aparente. E sabe qual é a beleza disso tudo? Que essa confiança não precisa ser perfeita, nem imune à dúvida. Ela nasce também daquele espaço honesto, onde reconhecemos nossas limitações humanas, enquanto nos abrimos para a força invisível, capaz de agir repentinamente, transformando histórias pessoais comuns em testemunhos extraordinários. Já pensou nisso? Que Deus pode agir numa virada inesperada, justamente quando já desistimos ou pensamos ter tentado tudo? Essa esperança real alimenta corações cansados espalhados pelo Brasil inteiro, numa terra onde jeitinho, culturalmente, muitas vezes tenta consertar tudo na pressa. Talvez seja a hora agora mesmo para você criar seu próprio jeitinho espiritual, inspirado nesse santo jovem contemporâneo chamado Carlo Acutis, feito de simplicidade profunda e confiança radical nos detalhes concretos do dia a dia. Tenho certeza que muita gente vai olhar suas pequenas vitórias silenciosas daqui uns meses, lembrando desse convite especial. Parar realmente de preocupar-se, porque Deus fará acontecer repentinamente aquilo que parecia impossível hoje. Enfim, agradeço demais ter caminhado contigo nessa troca sincera, cheia de dúvidas, mas também cheias possibilidades reais. Sei que nenhuma transformação acontece num pulo perfeito. Acontece sim nesses passos imperfeitos, porém verdadeiros, dados consistentemente, apesar das limitações humanas naturais. Exatamente como fez nosso amigo santo Carlo Acutis, nos mostrando como viver intensamente nossa fé sem ilusões simplistas nem desesperança paralisante. Antes de encerrar, quero deixar você com uma reflexão marcante para carregar contigo. E se deixar ir aquilo que te prende tanto não for perda, mas libertação? E se confiar no inesperado não for fraqueza, mas coragem suprema? E se aprender a viver entre agir com responsabilidade e soltar as rédeas da ansiedade for o verdadeiro segredo para encontrar paz genuína? Que essas perguntas possam habitar teu coração hoje e nos dias vindouros, não como respostas prontas, mas como convites vivos à experiência transformadora real, acessível para todos nós, nesse mundo tão complexo, porém cheio também daquela chance surpreendente chamada esperança autêntica. Porque, no fundo, viver não é controlar cada passo, é saber dançar com as incertezas, confiando naquele ritmo invisível maior, guiando nossos caminhos, mesmo quando não ouvimos música nenhuma tocando alto. Fica esse convite aberto para você levar consigo daqui para frente, nessa caminhada cheia de desafios, porém cheia também daquele mistério bonito chamado fé simples, prática cotidiana mostrada por Santo Carlo Acutis, jovem exemplo luminoso mostrando caminhos possíveis para o nosso tempo moderno, tão agitado, cheio de dúvidas, tantas vezes sufocantes. Obrigado pela companhia nessa conversa tão verdadeira. Desejo sinceramente que esses insights simples possam iluminar seus dias, criando espaços internos onde possa respirar mais leve, mesmo diante dos desafios inevitáveis da vida real, cheia de incertezas genuínas atuais. Até breve!